Seguimos orando com os salmos semana após semana, e hoje temos o privilégio de orar com o Salmo 78. Então você é meu convidado para ter a sua Bíblia aberta nesse salmo, Salmo de Asaf, que é tão importante para falar aos nossos corações, especialmente nesta geração que nós estamos inseridos. É um salmo longo, um salmo bem comprido, mas um salmo muito gostoso de ler, porque ele é composto em forma narrativa, ele conta história e acaba sendo muito prazeroso de fazermos a leitura. A importância do Salmo 78 é que ele traz uma mensagem para quem é pai, avô, irmão ou filho de Deus, e a mensagem é: ensine nossas crianças. Isso é necessário e urgente. Não dá mais para a gente perder tempo quanto a essa realidade. E o salmista vai nos mostrar algo fantástico nessa reflexão. Toda geração, ela sofre com o comportamento das gerações posteriores a ela. E normalmente a geração anterior sempre acha que a sua é muito melhor do que a outra geração. E de alguma forma, isso é verdade. Não é mentira esse fato. Porém, a gente não pode se esquecer que cada nova geração é criada, educada e ensinada pela geração que a antecedeu. E isso tem que ficar gravado na nossa mente. E com relação à vida com Deus, isso não é diferente. Cada geração vem se tornando pior do que a anterior, e alguma coisa errada está acontecendo nisso. Se você procurar qualquer pedagogo cristão e perguntar para ele, ele vai dizer algo para você muito claro. Ou melhor, ele vai te perguntar: você sabia que o coração de uma criança tem dono? Você sabia? E se você sabia que tem dono, quem é o dono do coração de uma criança? De qualquer criança. E eles vão te responder: o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro ganha o coração e atua na formação daquela pessoa. E nós sabemos que não se pode deixar uma criança seguir a sua própria natureza ou viver a seu próprio modo peculiar de vida, porque se isso acontecer, nós teremos uma geração muito complicada, uma geração que vive e inventa suas regras morais próprias, uma geração que tem leis particulares para viver e não aceita qualquer uma outra que venha sobre a sua vida, e principalmente uma geração que não tem verdade absoluta, uma geração que relativiza todas as coisas. É uma notícia triste, verdadeira, e talvez a gente esteja ouvindo tarde demais essa realidade. Estamos na época que Jesus, quando falava da sua segunda vinda, ele já nos alertou dizendo que um dia ia se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todas as pessoas se esfriaria. Iniquidade é uma vida amoral, que tem uma moral própria e não uma moral bíblica, uma vida anomos, que tem uma lei própria e não uma lei bíblica, uma vida relativa e não com a verdade absoluta narrada na palavra de Deus. E que nós temos com isso, se pudermos perguntar? Nós temos muito a ver com isso. Na verdade, todos nós temos uma parcela de culpa nessa geração. A Bíblia ensina, como sempre ensinou, a importância de cuidarmos das crianças, de ensinarmos as crianças no caminho em que elas devem andar, para que elas cresçam adoradores do Senhor, pessoas que amam a Deus. Mas algo está errado, e o próprio rap, que é um estilo musical que tanto adolescente e jovem gosta, ele vem e diz assim para a gente: o César MC, tem algo errado no mundo, é nítido, só não vê quem não quer. E um refrão de uma das suas músicas, ele diz assim: tá tudo do avesso, tá tudo.
E ele completa: falhamos no berço, nosso final feliz tem a ver com o começo, somente o começo, somente o começo. E olha que fantástico a conclusão desse jovem: o plantio ser livre, a colheita é o preço. E nós temos que reconhecer a nossa parcela de culpa. Temos uma geração jovem, adolescente, pré-adolescente, que é tão autocentrada, tão egocêntrica, por exemplo, que não sabe o significado da palavra saudade. Não sabe o que saudade significa e não se importa muito em saber. Por isso que muitos jovens vão viver longe dos seus pais, o mais longe possível, e sequer lhes fazem visitas esporádicas, porque não acham isso importante, não se interessam tanto por isso e não os visitam nem esporádica nem regularmente, exceto num velório quando um dos seus pais falece. Isso se esse jovem morar perto, porque se morar longe, nem isso ele se dá ao trabalho de fazer, de visitar no momento de dor. E nós precisamos ensinar essa geração que o afastamento prolongado ele dói, que a saudade dói, que saudade machuca o coração de um pai, o coração de uma mãe, e isso pega muito pesado. Eu me lembro na infância que havia uma canção muito simples, popular, mas muito verdadeira, que sempre mexe com as nossas emoções. Uma canção popular que retrata exatamente o sentimento de um pai e de uma mãe com relação à saudade deixada pelos filhos. A canção chama Cuitelinho, que significa beija-flor em linguagem regional. E eles dizem assim: a tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma, a outra falha, e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Só sabe, gente, a dor da saudade quem enfrenta esse sentimento na vida. Mas a geração mais nova não tem a menor noção disso. Quer ver outra realidade? Nós sabemos que os filhos crescem e rapidinho eles clamam por liberdade. Rapidinho eles querem ter a vida deles, e a nossa missão é ensiná-los a voarem por conta própria, a voarem sozinhos, mas escolherem bons destinos para a sua vida. E tem uma animação da Disney que chama Moana, que é muito interessante, pois a garota, a adolescente nessa animação, ela tem uma parte que ela olha para o mar e ela começa a cantar, colocando os seus desejos de juventude e os seus sonhos. E ela fala algo assim bem curtinho, mas interessante: o horizonte me pede para ir tão longe, será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem para mim de verdade, com o vento eu vou. Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou. É a dúvida no coração dos jovens, dos adolescentes. Eles querem ir, não sabem nem para onde ir e não sabem o quão longe eles podem chegar. Mas eu e vocês, nós que somos pais, avós, deveríamos saber muito bem quem nossos filhos são. Cópias fiéis, cópias reais, cópias de nós mesmos quanto ao caráter social e quanto à vida de amor por Deus. E deveríamos também descansar o coração na certeza de qual será o destino deles. Um lindo futuro, um futuro abençoado por Deus, e ao final de suas vidas, o encontro com Jesus na eternidade no céu. E como pais, e olhando para esse salmo, vale a pena a gente se preocupar com isso? Vale a pena a gente se dedicar a essa verdade. Quem tem filho, quem tem neto, entende exatamente o quão preocupado nós ficamos com a vida, com o futuro e com o destino deles. Mas o bom de tudo isso é que existe um remédio gratuito e disponível 24 horas por dia. E esse remédio se chama Palavra de Deus, dado gratuitamente por meio de Asaf, nesse salmo de número 78. Asaf era o maior músico do templo, o chefe dos músicos do templo, e ele escreve esse salmo bem longo,
para mostrar a providência de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. E ao olhar para ele, vamos entrar nesse salmo, você vai perceber aquilo que Napoleão Bonaparte já disse lá atrás: só existe uma maneira de se educar uma criança. Gente, não tem duas, não tem plano B. A única maneira de educar alguém é por meio do exemplo. Palavras convencem, exemplo arrasta. E esse salmo tem essa intenção de ensinar as crianças a terem um coração puro, um coração real, e não rebelde e ingrato, como seus antepassados tiveram. A única maneira de evitar que um filho se torne nos exemplos ruins que seus pais lhe deram, ele vai mostrar para a gente aqui, é olhar para a palavra de Deus e compreender a ação de Deus na história. Quem Deus foi, quem Deus fez, quem Deus é, quem Deus continua sendo. O Salmo 78 pega o livro de Êxodo e usa ele como pano de fundo para nos contar essa história e nos ensinar a orar pelos nossos filhos. Somos nós os responsáveis por moldar o coração, o caráter e a espiritualidade da próxima geração. Tem uma canção infantil, me lembro muito dela, que dizia: o coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Ele não é triste e nem zangado, aborrecido nem assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente, e é verdade. O coração de uma criança que recebe Jesus, ele é diferenciado, o comportamento é diferente. Como isso precisa ser ensinado a essa geração? O salmista pega esse salmo tão grande e divide ele em duas partes bem específicas. E na primeira dessas partes do salmo, a mais curtinha, ele vai chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha, exortar e nos dar um alerta da importância que tem de instruir e ensinar nossas crianças. Olha o versículo 1 desse salmo: povo meu, você que está me ouvindo, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Olha o que ele está dizendo: para tudo que está fazendo, porque o que eu vou falar é muito importante. É tão importante que disso depende a vida e a eternidade dos seus filhos. Então, para tudo que está fazendo, larga o celular de lado, desliga a televisão, põe o livro de canto e escuta isso que eu vou te falar. Se concentre, presta atenção, porque eu vou te explicar e tem que ter muita sabedoria para entender isso. E aí ele vem no versículo 2: em parábolas ou histórias abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Enigmas, histórias do passado, parábolas. Na verdade ele vai contar assim, ó: o povo é tão duro, tão rebelde, mas Deus é bom. O povo peca, Deus é misericordioso. O povo erra, insiste no erro, e Deus é bondoso, traz. E quando o povo não entende, Deus vem e pesa a mão sobre a vida deles. E ele vai mostrar isso no Salmo, mas antes nos alerta, versículo 3: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. E qual é a consequência disso? Eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel.
Temos que passar esse ensino de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto, e as gerações aprenderem a amar a Deus. Ensinar não é só dar informação, não é compartilhar conhecimento. Ensinar é dividir o que tem, ensinar é dividir a nossa vida com a geração que vem depois de nós, por meio do exemplo. É a única coisa, gente, que nós podemos deixar para a geração que vem depois. A única herança que vale alguma coisa, a única coisa que pode transformar a eternidade deles. Você quer ver uma verdade? Para que nossos filhos orem, eles precisam nos ver orando. Para que nossos filhos contribuam, para que nossos filhos amem a Deus e amem a igreja, para que eles leiam a Bíblia, para que eles tratem bem as pessoas, para que eles digam mais obrigado, para que eles aprendam a pedir desculpa quando eles errarem. Só tem um jeito: vendo o nosso exemplo. É provado, é científico. Criança aprende por imitação. Ele aprende o que ele está vendo, e na mais tenra idade ele vai formando o seu caráter. Deixa eu ler um texto. Especialistas, quando falam desse assunto, olha o que eles dizem: grande parte das crianças aprende apropriando-se da imitação. Elas observam os pais, os irmãos, os colegas, familiares e aqueles com quem convivem diariamente. Elas imitam os sons, gestos, ações, expressões faciais e até mesmo a forma de andar. A imitação é um instrumento poderoso da aprendizagem. Eles dizem que é o que a gente tem de neurônio espelho. Você olha e você copia aquilo que você está vendo, seja bom, seja mal. E a conclusão dos especialistas quanto a isso é maravilhoso demais. E olha que eles não são teólogos, gente do mundo secular. Eles falam: como nós podemos estimular a imitação? Ele fala: a motivação é a palavra-chave. Eles precisam ver, serem motivados para aquilo, porque crianças aprendem naturalmente quando são motivadas. Problema, gente, que nós estamos numa geração minimalista. É a característica dessa geração. Muito em breve, nós que somos pais, vocês que são avós, nós seremos meras lembranças. Nós não seremos nenhuma foto num obsoleto porta-retrato que nem existe mais hoje em dia na mente dessa geração mais nova. Mas os ensinos e o exemplo que deixarmos, esses sim, serão legados que ficarão no coração deles. Nós temos que ensinar as nossas crianças. Todo pai tem que fazer isso, a igreja tem que fazer isso, a família tem que fazer isso, e sempre é tempo de começar nessa luta. Spurgeon, pregando um dos seus sermões certa vez, ele disse assim: comece a ensinar cedo, porque as crianças começam a pecar cedo. Não perca tempo, não ache que criança é inocente por ela ser criança. Ensine cedo a respeito de Jesus, fale de Cristo, fale da sua obra na cruz, fala do caráter relacional, carinhoso, paterno que Ele tem com elas. Ensine as crianças a amar Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. A amarem a Jesus e a temerem a Jesus, não por medo do castigo, mas pelo amor carinhoso que Ele tem para com elas. Deus ama os seus filhos e ama muito. Isaías profetizou certa vez: é quase impossível imaginar uma mãe abandonar um filho, quase impossível, mas ainda que uma mãe abandone um filho seu, Deus diz: eu não me esquecerei de você. Deus é um pai perfeito, amoroso, carinhoso. E o salmista, ele mostra também que no povo de Deus sempre teve exemplo de rebeldia, gente que não quis saber do amor de Deus, ou porque não aprendeu direito, ou porque aprendeu e se rebelou contra o que aprendeu. Versículo 9 até o 11, os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, ou seja, se acovardaram, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram
a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Eles tentaram se livrar de Deus, como se Deus não se importasse mais, como se Deus não estivesse agindo ou interagindo com o mundo. O salmista primeiro mostra, chamando a nossa atenção. E agora no restante do salmo, a parte muito maior do salmo, ele vai mostrar o quanto Deus é bom. E para isso, ele vai fazer uma contação de história. Ele vai usar um texto longo, em linguagem narrativa, contando quem é Deus e repetindo quem é Deus. Eu vou pensar alguns versículos aqui, para você entender o que ele estava dizendo. Versículo 12. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito. No 13, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer como um muro de cada lado. Ele guiou com a nuvem de dia, com a luz de fogo à noite, fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água, como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos, e fluir água como um rio. Deus fez milagres, saciou a sede, protegeu do calor e do frio. Mesmo assim, eles foram ingratos. Eles tinham um coração duro demais para reconhecer, tanto que no versículo 17, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, e deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. E olha que característica interessante, eles duvidaram de Deus, mesmo vendo com os próprios olhos. Eles viam sair água de pedra, eles viam uma nuvem durante o dia sobre a cabeça deles como um guarda-chuva, e ainda assim eles duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E aqui o versículo 21, o Senhor os ouviu, enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Eles atraíram a ira de Deus sobre as suas vidas. Porém Deus é paciente, misericordioso, um Deus totalmente compreensivo diante das falhas reiteradas dos seus filhos, e mesmo eles sendo assim, Deus continuou a abençoá-los. Que lição preciosa que Deus quer nos dar. Deus não nos lança fora por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Ele nos chama ao arrependimento e diz: filho meu, aqui está o lugar das bênçãos. E olha a partir do versículo 23, contudo ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. E olha o 27, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. E no 29, eles comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. É sede que vocês têm? Tome água. É fome que vocês têm? Tome maná, tome carne. Comam à vontade, porque Deus é bom, porque Deus atende ao nosso clamor. Porém, além de bom e misericordioso, nunca nos esqueçamos que Deus é justo. Justiça e misericórdia, justiça e amor, atributos inseparáveis no caráter de Deus. Deus é tão bom que nos dá bênção, mas Deus nunca mima um filho seu, diferente de nós humanos que gostamos de mimar crianças. Deus nunca mima um filho seu. É só você olhar a sequência do texto, verso 30. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Olha o que um coração ingrato, impenitente, rebelde, que vem desde o berço pode fazer.
mesmo sendo castigados por Deus. A sequência do Salmo mostra que eles não conseguem se arrepender, se humilhar, porque eles não aprenderam a se arrepender e a se humilhar. Eles não foram ensinados desde pequenininho a fazer isso. Eles aprenderam a ser obstinados, duros, mal educados e ingratos. E mesmo diante do castigo, eles não sabiam. Parece que os pais criaram esses filhos, tipo assim: deixa que a natureza cuida. E olha o que diz o verso 32: a despeito disso tudo, continuaram pecando e não creram nos seus prodígios. E Deus castigou de novo. Deus pesou a mão de novo. E sabe o que eles fizeram? Foram falsos e hipócritas. Olha o verso 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Com a boca o adulavam, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Eles achavam que Deus não sonda o coração, achavam que Deus não conhece o mais profundo da alma humana, e achavam que Deus podia ser, por exemplo, adulado ou bajulado com as suas palavras falsas. Contudo, 38, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Ele lembrou-se, olha que lindo, que eles eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Queridos, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos seres humanos, falhos, pecadores, frágeis, crianças ou adultos, todos nós somos falhos diante de Deus, uma brisa passageira, que se Deus não aliviar a mão, nada sobraria de nós, nada. E o salmista, ele vai caminhar para a parte final desse salmo, dizendo que o óbvio tem que ser dito. Ele conta toda essa história, e agora ele repete de novo a mesma coisa para dizer para eles: o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido. Para a criança você fala a mesma coisa 1000 vezes se for necessário, até que ela entenda e não mais pratique aquele ato. Versículo 40, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto, e o entristeceram na terra, repetidas vezes puseram Deus à prova, e irritaram o Santo de Israel, e não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. E aí Asaf fala: gente, vocês são muito duros. Ele conta agora as 10 pragas. Se você olhar a sequência dos versículos, até o 51, ele está mostrando as pragas que Deus derramou lá no Egito para libertar o povo, e depois ele mostra a ação bondosa de Deus, do versículo 52 até o versículo 58. Mas eles continuavam a fazer o mesmo erro de sempre. Quão cruel pode ser uma criança que não aprende a amar a Deus, que não aprende a se arrepender, que não aprende a se ajoelhar, que não aprende a chorar, que não aprende a ter misericórdia. Quão terrível é alguém que não aprendeu a necessidade do perdão. E sabe o que vai acontecer? Deus perde a paciência com o povo. Qualquer pai, qualquer avô sabe, por mais que a gente ame nossos filhos, tem hora que a gente perde a paciência com eles. Tem hora que eles tiram a gente do sério, ou como dizem os jovens, que eles tiram a gente do giro, por conta de atitudes e teimosia deles. É duro isso, mas guarde em seu coração: Deus pode perder a paciência. Não sei se é teu caso,
Mas pare de brincar com Deus, leve Deus a sério. Versículo 59, sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel, deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. Até os sacerdotes, versículo 64, foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar de tanto cadáver que tinha naquele lugar. Mas o foco do Salmo nem é esse. A beleza do Salmo 78 é nos mostrar que a verdade plantada no coração de uma criança, ela nunca fica em vão, nunca. Todo castigo tem prazo de validade, e uma hora ou outra Deus alivia a mão, trazendo alento, restauração, e devemos orar por isso, porque onde houver arrependimento, haverá perdão, e devemos ensinar isso para os nossos filhos, para que em dado momento da vida eles caiam em si, e voltem aos caminhos do Senhor, caso se desviem dele. Ensinem as suas crianças, por meio da palavra de Deus, contando os feitos de Deus, porque a palavra de Deus ensinada a uma criança, ela nunca voltará vazia, ela nunca será em vão. Deus perdeu a paciência, mas o versículo 65 é fantástico. Lição aprendida, arrependimento alcançado. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. O que Deus fez? Ele quer dizer que em linguagem figurada, Deus trouxe um pastor, um guia, um homem segundo o seu coração, para apacentar aquele rebanho. Alguém que era como eles, mas que tinha um coração totalmente quebrantado. E Asaf vai dizer quem é essa pessoa. Versículo 70 até o 72. Escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Deus preparou Davi nos pastos, na solidão, na obscuridade, na humildade peculiar de quem está pastoreando longe de todo mundo. Deus preparou Davi em meio à coragem, para enfrentar um leão, enfrentar um urso, e depois enfrentar um gigante chamado Golias, e botar ele abaixo. Deus preparou um homem segundo o seu coração, para guiar aqueles que haviam quebrado a aliança com o Pai. Histórias antigas, histórias contadas, mas que comprovam que Deus nunca se esquece do seu povo. Ensine as suas crianças, ensine pelo exemplo. Isso é necessário, é urgente, e acreditem, só o exemplo tem o poder de arrastar uma vida para crer em Deus verdadeiramente. Que seja assim comigo, com você e com a nossa família. Amém? Quero orar com você, orar por nossas crianças, convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e colocar diante de Deus os seus filhos. Se eles já são adultos, para você eles serão crianças sempre. Seus netos, bisnetos, aqueles que Deus te deu o privilégio de ter na sua família. Interceda diante do Pai, coloque em oração diante de Deus. Pai, olha por nossas crianças, ó Deus. Primeiro, Deus, nos capacita, Pai, a Te amar de tal maneira que sejamos exímios exemplos para elas. Exemplos de quem Te adora, de quem Te serve, exemplos de quem tem prazer na leitura da Tua palavra, exemplo de quem muda comportamento, de quem se arrepende, de quem agradece, de quem respeita as pessoas e as circunstâncias em nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses cristãos que possam impactar a próxima e as próximas gerações. Que nossas crianças, Deus, nossos filhos, netos, aqueles que fazem parte da nossa vida, sejam, Deus, abençoados com as bênçãos que vêm do céu.
E alivia, Deus, a sua mão, Deus, quando nós ou elas errarem, Pai. Que aprendamos a importância do arrependimento e da volta, Deus, ao caminho de onde jamais deveríamos ter nos afastado. Obrigado, Deus, por esse salmo. Obrigado pelo desafio no nosso coração. E acende essa chama em nós, ó Deus, para termos esse amor pela eternidade das nossas crianças. Por isso entregamos elas em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém.